Olá, estamos iniciando mais uma live. Hoje a gente vai estar falando de um assunto de total relevância, que é a sigla TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E nós vamos estar recebendo aqui uma pessoa que recebeu alta da TRG. E ela vai estar contando, né, como ela lidava com esse transtorno, quais eram as maiores dificuldades que ela sentia em relação e como foi bom ela ter se livrado, né, desse transtorno, porque realmente é um transtorno. Eu estou aqui aguardando o pessoal entrar na live, já enviando aqui a setinha aqui, ó, você também, por favor, faça isso. Máximo de pessoas possível que puder estar na nossa live. Vai ser super interessante, porque quanto mais informação, melhor, principalmente, gente, esse tema de total relevância. Acredite você que o Brasil hoje lidera o ranking de país com mais pessoas ansiosas, que sofrem ansiedade no mundo. Isso é muito sério e muito importante, tá bom? Seja muito bem-vinda aqui, ó, a Josi, a Fabi, a Nessi Laureano, seja muito bem-vinda. Eucleide, confabulando com Elisete. Elisete, eu tenho uma dificuldade para falar o confabulando, que você não tem noção. Na última live eu fui falar do network, na hora que eu fui falar confabulando, eu preciso, sabe? Mas muito bem-vindo, obrigada, é uma honra ter você na nossa live. E para não ficar só nas nossas palavras, a gente tem uma convidada super especial. Fala só, Elisete. Confabulando, não, tem que treinar, amiga, vai. Porque a gente vai ter o prazer ainda de estar recebendo você numa live aqui, eu tenho que falar certinho, que confabulando, né? Falar aí de network, a rainha do network, Elisete. Gente, coloca para mim, por gentileza, qual a cidade que você está falando, para mim poder te dar um oi, um seja muito bem-vindo. Nós temos a nossa convidada, porque a Marlene ela vai estar falando a respeito, quando ela já entrou na live, ela vai estar falando, seja muito bem-vinda, Marlene, como ela sofria desse transtorno, tá? E como foi a alta dela com a nossa terapia TRG, tá? Isso é muito importante. Então, sem mais delongas, eu já vou chamando a Marlene aqui. A Elisete de Mesquita City. Bacana demais. Coloque sua cidade, estado que você está falando. Deixa eu já ir chamando aqui a Marlene. Seja muito bem-vinda, Flávia Rodrigues, a dona do Espaço Vida Saudável de Nilópolis, Espaço Gourmet. Quer comer saudável? Por gentileza, procure Flávia. Fábia, de Salgueiro, Pernambuco. Que delícia! Seja muito bem-vinda. A gente tem pessoas do Brasil todo. Inclusive, essa live, gente, mandei o convite aí para você, Marli. Edna, querida, seja muito bem-vinda, Edna. Marlen, você só vira e mas como essa mulher tá bonita, gente! Pastora Cláudia, seja muito bem-vinda. Olha, o que uma alta da TRG não faz com essa pessoa? Vocês me desculpam, mas eu sou a terapeuta dela, eu estou acostumada a recebê-la, eu tomei até um impacto agora. Falei, gente, que maravilha! Você está Marlen, me ouvindo? eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Ok. Gente, sejam muito bem-vindos todos que estão na nossa live. Deixa aí a cidade que você está falando e o estado. Eu quero mandar um beijo e um cheiro para você muito especial. Hoje a gente está com uma live falando sobre TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Eu já estava fazendo alguns levantamentos aqui antes da Marlene se apresentar, que segundo a OMS, a Organização
Mundial de Saúde, gente, o Brasil, ele lidera, é um dos países que lidera o ranking de pessoas mais ansiosas no mundo. Acredite você que são 18 milhões de pessoas sofrendo a ansiedade. E é importante a gente falar aqui o seguinte: primeiro, a ansiedade que a gente está falando não é a ansiedade natural. A ansiedade da expectativa, olha, eu tenho uma prova amanhã, eu vou fazer uma entrevista amanhã. Não é essa ansiedade de expectativa, ou até mesmo do ato de sobrevivência instintivo. Porque, por exemplo, se você tem algum perigo, a sua reação vai ser de se defender. Então, você vai acionar o hormônio da adrenalina. Mas a ansiedade que a gente está falando aqui é a ansiedade que causa transtorno. E, geralmente, as pessoas que sofrem com esse transtorno, elas não sabem nenhum motivo. Tem muitas raízes emocionais, muito se fala de ansiedade, por isso que eu não me canso de falar o que é ansiedade. Registros de medo e de insegurança registrados no seu inconsciente, que quando o seu inconsciente ele faz associação de algo, de objeto, de um evento, de uma palavra, de qualquer coisa que associa o trauma, a pancada emocional que você tomou, o seu corpo vai reagir como se você estivesse vivendo aquele trauma, aquela fobia, aquela situação. E aí você começa a sentir os sintomas. Porque o que o inconsciente faz? Ele manda mensagem para o teu corpo de que você está em perigo. Geralmente é um perigo que não é real, que você está no seu quarto assistindo uma televisão e de repente você começa a sentir os sintomas. Você está no seu trabalho, concentrado, de repente passa um pensamento, alguém fala alguma coisa, um sentimento é suficiente para acessar esse gatilho. E aí, acessando esse gatilho, o seu corpo prepara para lutar e fugir, e aí você começa a entrar na crise da ansiedade. A crise ela é muito particular. Tem pessoas que sentem o coração acelerando, respiração curta, sudorese. Tem pessoas que sentem um aperto na garganta, um nó na garganta, uma pressão na cabeça. São várias questões. Tem pessoas que dá diarreia, ânsia de vômito. E tem pessoas que dá tudo isso, né? Exatamente. Psicossomático, que é a psoríase, sabe? É uma série de... É realmente um transtorno. E o mais triste disso tudo, para a gente poder finalizar essa introdução, para a gente já dar a palavra para Marlen, é quando você chega no médico literalmente morrendo, no pronto atendimento, literalmente com aquela sensação de morte, porque todos esses sintomas, somado com medo, insegurança, sentimento de abandono e tudo que é acessado, você chega, tá, numa sensação de morte total e o médico vira para você e fala assim: você está ansioso, isso é ansiedade. Aí te passa um remédio, um ansiolítico, e você volta para casa pior do que você foi, porque você não está entendendo o que está acontecendo com você. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Qual é a causa? Qual é o problema? Mas hoje você está tendo a felicidade de conhecer a terapia de reprocessamento generativo, TRG. E você hoje vai conhecer a história da Marlen, que teve alta da TRG, e você vai ver que é possível você se livrar de todos esses sintomas, desativando os gatilhos, resolvendo a raiz, os sintomas desaparecem. Marlen, primeiro eu quero super te agradecer pela generosidade de estar aqui, se expondo, colocando, eu sei que problemas emocionais nos traz uma certa fragilidade, várias questões, mas os nossos clientes, eles ficam tão satisfeitos e felizes com o resultado que eles querem falar. Vamos fazer uma live, vamos falar para o mundo que eu estou livre de tudo que eu senti. Então, primeiro, eu quero que você se apresente, quem é a Marlen, da onde você mora, qual a sua profissão,
Marla é mãe de quem? Fala aí um pouquinho da Marla aí pra gente conhecer. Boa tarde, pessoal. Eu sou professora, eu moro numa cidade pequenininha no interior do estado do Rio de Janeiro, Conceição de Macabu. Eu tenho três filhos, tenho uma menina que vai fazer 22 anos agora em fevereiro, o menino está quase fazendo 19 também agora em fevereiro, e tem um pequenininho de 5 anos, do segundo casamento, né? E os dois mais velhos, que são do primeiro casamento, foi lá atrás que eu me separei, eu estava grávida do meu segundo filho de 2 meses, e eu vim de uma história de um relacionamento não muito saudável, por muita imaturidade, então me separei, a gente se separou e eu estava grávida de 2 meses do meu segundo filho. E daí para cá foi onde começou a desencadear muito mais a minha ansiedade, porque a responsabilidade de você ser pai e mãe, porque de certa forma é isso que acontece, não é mesmo? Porque o pai fica mais aquele papel de coadjuvante, vem de 15 em 15 dias e tal, mas o dia a dia mesmo é com a gente, da mãe, e eu grávida também, a gente fica muito sensível, e foi assim, foi começando, eu cheguei a um ponto que eu comecei me sentindo incomodada, coisas muito pequenas que antes eu tolerava uma normalidade, eu comecei a ficar muito ansiosa de perder a noite de sono por coisas muito pequenas. E me dava uma dor de cabeça intensa. E aí eu fui piorando e cheguei a um ponto que eu estava tendo crises horrorosas e eu estava indo parar no hospital, porque a sensação era de infarto. Eu tinha a impressão que eu estava sofrendo infarto. E como na família da minha mãe tem um histórico de pessoas cardíacas, eu realmente achei que eu ia infartar. Era enjoo, dor de estômago, dor de barriga, dor de cabeça, vontade de vomitar, muita vontade de vomitar, dor no corpo inteiro, pressão subia, pressão ia. Começou ainda 14, depois foi para 15, depois foi para 16, para 17, só vai aumentando. E aí chegou até 18, 18 por 11. E aí foi onde eu várias vezes fui parar no hospital, com muitas crises que eu tive. E numa dessas crises, eu fui orientada a procurar um neuro. E procurei um neuro, estava tomando 8 medicações diferentes. E essas 8 medicações diferentes. E essas medicações, a gente sabe que mexe com a gente também, né? Você fica se sentindo, eu não tinha, então eu só queria saber de deitar e dormir. E eu tive que ser afastada do trabalho, porque eu não estava em condições, porque eu botava o pé no trabalho, a minha pressão subia. Então o médico, o neuro achou mais prudente me afastar do trabalho por um tempo. Então eu fiquei aí quase uns 4 meses afastado do trabalho por conta da ansiedade. E o mais interessante é que antes de eu fazer o curso, de eu me tornar terapeuta, eu procurando pela internet alguma coisa que pudesse ajudar, era para ajudar, não era a mim mesmo, era para ajudar alguém que eu amo. E aí eu vi um anúncio do professor e eu mergulhei na terapia de corpo e alma. Eu parava madrugada fazendo as aulas, mas eu não enxerguei que essa ferramenta pudesse me ajudar, e quem primeiro precisava ser socorrida era eu. O interessante é isso, que eu tinha vontade de ajudar as pessoas. É isso, você não enxerga o problema como um problema. Exatamente. Eu não sabia que eu era a primeira pessoa que precisava de socorro. E aí foi onde eu me encontrei, me identifiquei muito, muito. Eu chorava, tinha aulas que eu chorava muito. Eu anotei tudo que você era falado, né? Caderno aqui, ó, tá repleto de anotações. Eu deixo minha terapeuta doida. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Olha só, por quanto tempo você sofreu com esses sintomas? Você falou a partir de uma separação, teve que criar o seu filho sozinho. Quanto tempo você ficou aprisionado? 20 anos sofrendo com esses sintomas.
20 anos. Só que agora, durante a pandemia, piorou muito, né? Porque aí, além da ansiedade, veio o medo de morrer, o medo de perder alguém que eu amava. Então, isso intensificou muito. E junto com isso também veio muitas mudanças no meu trabalho. Porque o governo federal, ele inventou uma tal de BNCC, que é para unificar o ensino em todo o país. E essa BNCC tem os códigos alfanuméricos que você precisa saber identificar. E também vem informatização na sociedade. Tudo agora, o diário, né? Aquele diário do professor mais que se abre, coloca um F para tal, tudo no papel, não. Os conteúdos que a gente escrevia não é mais assim, agora é tudo um sistema. E quando não tem essa parte da informática, eu fiquei bastante apreensiva com isso. E também pelo fato de já ter assim, 20 anos de sala de aula, porque antes de ser concursada eu trabalhava com contrato, eu já dei aula particular. Então, são muitos anos de sala de aula, muitos anos lidando com aluno, e essas mudanças vieram todas de repente. Para alguém que está começando, é mais fácil se adaptar. Agora, para a gente que já tem muito tempo, é complicado. E eu tive um bloqueio muito grande por conta da ansiedade. Isso foi um bloqueio muito grande, tanto a informatização quanto a BNCC. Eu fiquei com uma dificuldade extrema de lidar com isso. Então, assim, foi onde eu não saía do hospital mais. E a minha pressão não parava de subir. O ansioso, ele não suporta lidar com surpresa. Ele não consegue, ele tem que estar, a sensação de segurança dele está no controle. Então, geralmente, são pessoas muito controladoras, tendência a ser pessoas controladoras, porque para ele se sentir seguro, ele tem que estar no controle de tudo. Outra coisa, o ansioso, ele tem uma dificuldade tremenda de lidar com tudo que é novo, tudo que tira ele da rotina, tudo que tira a pessoa que sofre de ansiedade, de uma segurança, de uma zona de conforto, aumenta os gatilhos de medo e de insegurança. Por quê? A ansiedade é justamente o registro de medo e de insegurança. Que quando você vai buscar lá na raiz, geralmente está lá na primeira infância. Verdade. E as coisas elas vão acontecendo na vida da pessoa, como foi o caso da Marley, separação, né, e toda uma situação vai se potencializando. Aí veio a pandemia, potencializou mais, registros de medo e de insegurança, uma doença que ninguém sabia lidar, como fazer, se morria, se não morria, qual eram os procedimentos, uma hora era uma coisa, outra hora era outra. Quer dizer, quem sofria de ansiedade, na pandemia, acentuou mais ainda. Aí vem as mudanças que a pandemia traz, que foi a questão de vários setores, segmentos de trabalho ter que se informatizar, o online, como hoje nós terapeutas atendemos, né, praticamente a nossa demanda, a maior demanda hoje é online, toda essa situação. Então, tudo isso vai dando uma carga emocional muito grande. Foi aonde ela começou a parar no hospital, com a pressão alta, Fiquei com todos os sintomas de aí eu fiquei com medo de morrer. Aí a gente que é mãe fica com medo de morrer. Se eu morrer, meus filhos. Uma outra coisa que é importante falar também, eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa que eu não terei mais, e eu sempre me sobrecarreguei. Eu sou aquela pessoa que cuida de todo mundo ao meu redor. Eu corto o pão, eu passo manteiga no pão, eu arrumo meu pratinho de comida, eu entrego água na mão, eu lavo, eu recolho a roupa varal, eu dobro, eu passo, eu entrego tudo já direitinho. Então eu faço tudo. Então a gente que trabalha fora. Aí eu tenho um filho pequeno, que sabe que criança absorve muita gente. Aí eu tenho 2 filhos adultos, em período assim, de faculdade e essas coisas. Então, são muitas demandas e meus pais já idosos, precisando de mim. E minha mãe sofreu um infarto também 1 ano e meio atrás. Então, foi uma coisa assim, também acentuou muito a minha ansiedade. Daí eu fiquei com medo de perder minha mãe. E aí tudo era em torno da minha mãe, eu estava pirando com isso. Então, foram muitas coisas
E eu aprendi com a terapia, como eu tenho uma oralidade e eu deixo minha terapeuta doida, eu Ó, descobri, isso aí, eu descobri com a terapia que o que eu não falava estava me matando. Por eu ter uma oralidade muito acentuada, eu preciso falar. Eu nunca serei a pessoa que vou jogar sujeira para debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Não. E não foi legal para mim, eu vou chegar para a pessoa e vou conversar, eu vou tentar resolver educadamente, em amor, claro, mas eu preciso falar. Então, foi onde eu comecei melhorando também, que eu fui me entendendo. Eu fui entendendo que eu a precisava terapia falar te para as ajudou pessoas, isso, né? Te muito, muito, fortaleceu, porque eu porque ficava essa... assim, olha, todo mundo, mas você é tão calma, muito calma pro lado de fora, mas por dentro, eu falava, por dentro eu sou um vulcão em erupção, É isso por aí. fora eu sou E calma. o Porque, medo por de exemplo, ser quando eu chego no meu trabalho, abandonada. e não, Aham. por exemplo, eu chego no meu trabalho, eu dou aula para crianças. As minhas crianças têm culpa dos meus problemas? Não. Então, eu guardava eles para mim e, e dava minha aula e dava e compartilhava aquele momento com os meus alunos intensamente, mas eu guardava. Aí eu chegava em casa, os meus filhos têm problema que eu fiquei na escola trabalhando, eu não pude jogar para fora tudo, aquele problema, eles não têm culpa, então também guardava para mim. Os meus amigos, eles não têm culpa, então eu vou guardar para mim. Então tudo eu comecei guardando para mim. E quando eu fui ver, estava uma bomba prestes a explodir e a minha pressão estava alta por isso. Inclusive, eu fui diagnosticada como TDAH, que é gerada por causa da ansiedade. Você não tem ansiedade porque você está com TDAH, porque você tem TDAH. Não. Você tem TDAH porque você é extremamente ansioso. Então, hoje eu entendo a ligação dessas duas coisas, entende? Hoje, a única medicação que eu estou tomando é uma medicação por conta do TDAH para me ajudar na concentração, De essas coisas assim. 8 medicamentos, de É, 8. lembrando que essa uma medicação que eu estou tomando não está incluído nessas 8, tá? As 8 Ah, realmente eu tive alta, estou tomando uma medicação diferente, que é específica para o TDAH, não mais para a ansiedade, entendeu? Para entendi. a ansiedade, graças a Deus, eu fui liberta. A TRG me ajudou extremamente. E Deixa eu falar uma coisa. Vamos lá. Primeiro, deixa eu dar uma interagida aqui. Aham. Pastora Cláudia da Bramo, obrigada. Ela é de BH, Minas Gerais. Seja muito, muito, muito bem-vinda. A Fábia falou assim: eu sofri em novembro com ansiedade na hora de apresentar o meu trabalho de conclusão de curso da minha faculdade. Ela disse que teve aí uma ansiedade. Muito obrigada. A Ariane Viana, ela botou aqui Estou vendo assim, ó, boa aqui, tarde, tenho muito faz, problemas com faz saudade, ansiedade e meu já estou me amigo. cuidando com psiquiatra. Ariane, procure Marlen, que ela tem coisas boas para te falar a Amém. respeito de você se livrar de todos esses sintomas. Tem todos os sintomas que a Marli está citando. Eu moro na mesma cidade de Marli e sou É prima minha dela. Então, se você é minha prima, minha amiga, sim, minha conversa com a Mari prima. depois Muito querida, conversa com a e Mari olha, depois da live, tá? pastor As pessoas só Flávio procuram também está ajuda. online, pastor da minha igreja, Seja Neném, muito minha prima também, bem-vindo. Neném, Obrigada. Ó, a Leila, psicanalista, está falando assim: as pessoas só procuram ajuda quando estão com sintomas, quando os sintomas já estão graves. Uma grande verdade. Infelizmente é uma verdade. Cecília está na live, Simone, seja muito bem. Simone Melovenâncio, será com psicanalistas e terapeutas? Sim, com certeza. TRG, respondendo pela TRG, é uma terapia de resolução e vocês vão entender agora por que a Marlene vai contar como ela alcançou a resolução de estar tomando 8 medicamentos e ter se livrado de todos esses 8 medicamentos. Só mais um comentário aqui. A Ariane Viana disse assim: eu quero muito parar de tomar remédios que tomo. Então, você está diante, Ariana, de uma pessoa que, além de ter se livrado de tantas medicações, está apta a te atender, que é a Marlene. Procure Marlene depois da live.
que você vai ser mais uma que vai ter esses resultados maravilhosos. Cecília, querida, seja muito bem-vinda. A Memen Diomendes diz que isso é muito importante para mim. Sou prima da Marli e não demonstro a ninguém a minha ansiedade. É minha verdade. amiga. É verdade. Olha, É muito o que parecida acontece? comigo, extrovertida, brincalhona, sorridente, mas por dentro, ó. Memente, ó, A beijo. pessoa que tem esse traço da oralidade, principalmente, né? Nós temos 5 traços. Mas a pessoa que tem esse traço da oralidade, a dor dela é o abandono. Se sentir sozinha, deixada para trás, deixada de lado. Quando essa pessoa não está no recurso, ela está na dor, porque qual é o papel do terapeuta TRG? Tirar a pessoa da dor e colocar ela no recurso. Então, quando a pessoa está na dor, o que ela faz? Ela tem a síndrome, acaba se tornando uma síndrome da boazinha, porque ela tem inconsciente, isso tudo é inconsciente, tá, gente? Eu não estou falando para vocês aqui, é tudo muito inconsciente. Ela tem aquele medo de ficar sozinha, de ser reprovada, de ser abandonada, de ser rejeitada, que isso está ligado lá, geralmente congelado na infância. Por isso que a TRG, ela reprocessa o psiquismo, ela não resignifica, ela resolve, trazendo a interpretação daquele trauma, descongelando aquela pessoa, gerando o amadurecimento para que ela possa lidar com situações tipo: por que meu filho não pode passar um pão na manteiga enquanto eu estou aqui? Exemplo, né? Foi coisa que ela mesmo falou. Enquanto eu estou aqui sentada, descansando porque eu trabalhei o dia inteiro. Percebe? O fortalecimento que isso vai gerando em você, que não adianta ninguém de fora falar: Marli, você tem que mudar. Marli, você tem que mudar o seu jeito de ser, assim não dá. Isso tem que ser gerado. Não adianta você pegar uma reprogramação, por exemplo, falar para você mesmo todo dia no espelho: eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Porque o primeiro gatilho que surgir, você volta a fazer tudo de novo. Por isso que a TRG é uma terapia fantástica. Marli, você começou a fazer a terapia quando você estava 4 meses afastada do trabalho, com diagnóstico de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E qual foi... Sim. Não, pode falar. Comecei a fazer a terapia. As transformações. Isso. Isso, estava afastada do trabalho. Foi tudo muito junto. Aí eu não tinha mais autoestima, eu não tinha mais vontade de fazer minhas unhas, de passar um batom. Eu não tinha mais vontade de me arrumar, não tinha vontade de sair, para falar a verdade. Mas não é depressão, é um desânimo que eu não sei te explicar. Você acaba procrastinando tudo. E a coisa, quem me conhece de perto sabe que a coisa que eu mais amo na vida é estar na igreja, estar com as pessoas, sabe? Que vivem a mesma realidade que eu. Os meus amigos são todos, a maioria, cristãos. Então, assim, eu gosto de estar na igreja, é o lugar que eu mais amo ficar. Mas eu estava desanimada até na igreja, entendeu? O desânimo é muito grande, porque só em pensar: eu vou ter que levantar, eu vou ter que dar banho no meu filho, aí ele vai chorar, aí eu vou ter que mudar roupa, aí eu vou ter que ver uma roupa que caiba aqui, porque como eu estava com sobrepeso, eu estou com sobrepeso, porque o que acontece? O oral, ele desconta tudo na comida também. Então, toda a minha frustração, eu não estou 100% não, eu ainda faço ciência, às vezes como demais, mas aí eu falei: epa, o que é isso? Eu não vou voltar de onde eu vim. Aí eu mesmo já me polici, porque eu tive alta, sim, mas os problemas continuam acontecendo na vida da gente, né? É importante ressaltar isso. Você fez a terapia não significa que você não vai ter mais problema na vida. Você continua tendo problema, continua tendo as demandas. Então você precisa estar sempre de um olho aí, entendeu? Então é uma coisa que eu preciso me vigiar ainda. Mas o que acontece? Eu estava com autoestima baixa por conta do sobrepeso. Aí as roupas, você vai vestir uma roupa não fica legal, aí outra roupa sobressai uma coisa que você não quer que sobressaia.
Aí eu acabava desanimando, eu vou ficar em casa. Aí domingo que vem eu vou na igreja. Estou citando um exemplo da igreja, que é um lugar que eu amo frequentar. Sim, claro. Então, isso estava sendo um problema para mim. Aí eu pensava assim, tem lugares que você não precisa ir tão arrumadinho, você não precisa, né? Então, você pode botar um shortinho e ir. Mas aí eu pensava assim, caramba, se eu não posso ir na igreja porque eu não tô legal, eu não posso ir a outro lugar. Então eu tinha isso é eu com Deus. Aí eu não ia a lugar nenhum. Aí eu comecei com a terapia, comecei vendo que eu estava precisando, eu estava muito mal, eu estava muito pior do que eu pensava. E eu acho que o grande segredo para qualquer tratamento, para qualquer a terapia, principalmente a TRG, que é o que a gente conhece hoje, o grande segredo da entrega. Primeiro, você precisa entender e aceitar que você está mal, que você precisa de ajuda. Visto que você percebeu isso, o segredo é você se entregar de fato ao tratamento. É você se dedicar, dar o seu máximo para que você tenha um resultado melhor. Porque você pode ser lá um cliente, né, mediano, você pode ser aquele que não está... Ou você pode ser aquele que não, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu vou me entregar, eu vou profundamente nessa terapia. E você sabe, Otília, foi minha terapeuta durante todo esse tempo, esses meses aí, você sabe que eu somatizo muito, né? Não é fácil, né? Porque o organismo da gente reage, às vezes a gente nem sabe, o organismo vai liberando coisas que a gente nem imaginava, então não é fácil. Verdade. Você precisa ter na mente aquela frase que o professor nos ensinou, que você sempre relembra. Vai doer como nunca, para não doer nunca mais. Então, é importante. Você quer se ver livre? Então, você tem que ir a fundo para você se libertar. Então, uma coisa que eu percebi a entrega muito importante e eu tinha um medo também de decepcionar as pessoas que eu amava. Por causa disso, muitas das vezes, eu deixava o meu problema de lado e eu deixava as minhas demandas todas de lado e eu não conseguia dizer não para a pessoa. E eu ia lá e ajudava a pessoa. Quando eu voltava, estava tudo porque eu não conseguia dizer não. Então, hoje eu estou sabendo administrar melhor isso também. Posso? Ótimo, posso. Dá para. As minhas demandas, dá para esperar um pouquinho para poder ir lá ajudar, para poder ir lá fazer outra coisa? Tá. Se não der, eu vou falar: ó, fulano, eu posso sim, mas hoje não. Ou eu posso tal hora. Eu não tinha essa coragem. E a terapia me ajudou nisso também. Porque a gente não é um Aprendeu que a vai jogando dizer tudo, não. você vai aceitando. Exatamente. Entendeu? Então, hoje eu aprendo a dizer não. Hoje eu aprendi que eu preciso falar, porque depende do traço de oralidade da pessoa, né? Eu preciso falar. Então, depois que eu passei a falar para as pessoas onde estava doendo, onde estava me incomodando, eu percebi que não só era bom para mim, como para a pessoa que também eu estava falando. Porque às vezes o que acontece, Otílio? Você fala uma coisa comigo sem ter a menor intenção de me magoar, mas você me magoa. Aí eu guardo aquilo, eu não vou conseguir ser a mesma com você, porque eu não consigo. Se eu não falo, a minha cara fala e você vai perceber de alguma forma que eu não sou legal com você, entendeu? E aí eu não falo, você não vai saber direito, você pode até imaginar que é diferente. Não, mas deve ser alguma coisa que ela está passando, você não vai saber. E quando eu falo com você o que eu estou sentindo, eu te dou a oportunidade de você se retratar comigo. Não, Marli, não foi essa a intenção. Quando eu falei isso, era por causa disso, disso. Ou, de repente, você falar: não, realmente eu quis dizer isso, mas não foi por mal, foi por causa disso. Entendeu? E da gente conversar e as coisas se esclarecerem. Então, quando a gente fala, é muito legal para ambas as partes. Eu comecei percebendo isso. Gente, e outra coisa que é muito importante, Sim. Não é falta de fé. Não é falta de fé. Eu não canso de bater nessa tecla. Quem me conhece sabe a fé que eu tenho no meu Deus. Você teve esse período todo lidando comigo. Você sabe como que eu tenho o temor do Senhor, como que Deus é importante para mim. Não preciso falar para você. Você deve ter percebido isso, que Deus tem primazia no seu coração. Então, não é falta de fé. Porque, infelizmente, nós somos seres humanos limitados
e as demandas vêm acontecendo, os problemas vêm acontecendo, a gente não sabe como lidar e isso vem se acumulando no nosso inconsciente, né? E às vezes chega um ponto que a gente precisa de socorro. E aí, Otília está aí para socorrer, Marley está aí para socorrer. Marley agora. Olha, eu quero dar uma boa tarde aqui para Cecília, a Marli, que também eu tive o prazer de tratar a Marli. Seja muito bem-vinda, terapeuta também. A Mendes, né? Eu sofro muito calada, desse jeito, está super se identificando. A Fábia, eu sinto muito isso. A Leila, psicanalista, falou: o autoconhecimento é maravilhoso. A Aninha, boa tarde para todos, Deus abençoe. E a Valéria disse: é libertador aprender a dizer não sem culpa, sem sentir mal. E a Ariane falou: muitas das vezes as pessoas julgam depressão como falta de Deus. Alguns pontos que a Marley falou, eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, vamos lá. Primeiro ponto, sentimento de culpa, inferioridade e procrastinação estão ligados diretamente a questões emocionais. Não adianta eu chegar para uma pessoa que está com uma carga emocional elevadíssima e falar para você: se arruma, você é bonita, você é linda, se valoriza, vamos fazer aqui um programa de autoestima. Não adianta se não tratar a raiz que está levando essa pessoa a ter essa questão da autoestima baixa, a necessidade de aceitação, medo de abandono, de rejeição, tudo isso está lá nas raízes. Outro ponto que a Marli falou também, em questão de fé. Perceba que quando nós temos oportunidade de palestrar, principalmente nas igrejas, a gente costuma falar o seguinte: os problemas emocionais interferem na fé, sim, porque uma pessoa que está com a alma, que é o âmago, né, da sede das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, que está ali carregado de dores, essa pessoa se prostra, ela não tem condições de orar, ela não tem condições de ler uma palavra, ela não tem uma autoestima de colocar uma roupa para ir até o templo adorar. Então, perceba o quanto que problemas emocionais interferem na fé e não significa que seja falta de fé. É o que eu sempre falo, somos uma tricotomia, espírito, alma e corpo. Se eu quero emagrecer, eu preciso tomar decisões que reflitam no meu corpo. Se eu quero me fortalecer espiritualmente, eu preciso ir em busca de questões espirituais que vai me fortalecer, né? A palavra, Deus, cada um com a sua regra de fé. E se eu quero melhorar a minha autoestima, como ela falou, eu aprendi a dizer não. Gente, isso é libertador. Não é que você vai arrumar briga com todo mundo ou você vai deixar de ser uma pessoa boa, mas é você se priorizar e você não sobrecarregar. A própria palavra de Deus, já que a gente entrou um pouco nessa linha, né, porque é impossível não falar, porque nós somos, nós somos pessoas de fé, Deus ele está acima de tudo. É impossível, gente, é impossível uma pessoa ela ler uma palavra, ela ter autoestima, e se ela está cheia de dores, de raízes, de angústia, de depressão, de pancadas. Então, você precisa tratar a alma, você precisa resolver. E aonde são pessoas que ficam anos frustradas dentro da igreja, falando: meu Deus, eu oro e continuo no mesmo lugar. Eu tenho uma pessoa que também teve alta e ela é missionária e tudo, e ela falou que nós fomos resposta de oração, porque ela disse que gritou um dia dentro de casa: Deus, eu não aguento mais, orando pelas pessoas com depressão, com ansiedade, dando palavra de incentivo, e ela refém dentro do próprio quarto, porque tinha medo, fobia de tudo e de todos. E quando a gente foi lá nas raízes dela, né, começava com pai, mãe, relacionamentos, bullying na escola, lupem dali, lupem daqui, quer dizer, precisa ser tratado. Então, a Marley, o que aconteceu com a Marley pós-terapia? Se livrou de 8 medicamentos, por quê? Desativou os gatilhos, resolveu a raiz, desativou os gatilhos, acabou. Então, todos esses
sintomas de medo, insegurança, abandono, sozinha, rejeição, culpa, sobrecarga, tudo isso, autoestima. Não é que a gente fala, Marley, não é falado, é gerado. Grava isso. TRG, terapia de reprocessamento generativo. O nosso psiquismo, ele é autocurativo. Ele tem esse poder. Deus, ele é tão perfeito que ele não criou o homem para sofrer. Então, ele já criou a gente com um mecanismo natural, que é onde o nosso querido mestre professor Jair Soares teve a grande entendimento, grande descoberta, grande entendimento por conta disso. Então, se você resolve a raiz, desativa os gatilhos, acabou, uma nova Marley. E outra coisa, fortalecimento emocional, está fortalecida. Como ela falou, olha, os problemas continuam os mesmos. Haja vista que algumas coisas melhoram, que você para de sintonizar. Tá? Isso é importante falar, que eu dei uma alta para uma cliente que até o marido dela arrumou emprego. Otília, até meu marido arrumou emprego. Claro, parou de pensar em escassez e não vai dar certo, não vou ter dinheiro. Tá? A pessoa se fortalece. Então ela para de o inconsciente ficar sintonizando com coisas ruins. Então a Marley hoje, ela está fortalecida para poder lidar. E outra coisa, no decorrer do tempo, ela vai começar a perceber mais e mais coisas que ela falava, caramba, eu não agi assim, agora estou agindo. Gente, a pessoa falou isso e eu não estou sentindo isso mais. Meu Deus, aconteceu algumas coisas. Aconteceu, gente, Marley? Doía tanto, agora não doeu. Agora, uma coisa muito importante também, de tudo isso que você está falando, a TRG, ela é uma terapia que ela resolve essas questões todas em pouco tempo. Eu conheço pessoas que estão há anos fazendo atendimento psicológico e o que acontece? Ajuda nas questões do autoconhecimento, tem todo o meu respeito, tá? São muito bons também, muito bons, mas a TRG ela resolve em poucas sessões anos de problemas que você vem carregando, e o nosso interesse como terapeuta é de ocupar a cadeira para que o outro sente para a gente ajudar o outro. Entendeu? Não tem fronteira, não tem fronteira, entendeu? Então não existe essa coisa, ai meu Deus, eu não falar para a Otília de tal pessoa, senão a Otília vai querer ter. Não, o que mais tem, a Otília está atendendo gente lá de aonde mesmo? Você estava atendendo gente de onde mesmo? De outro país aí? Então, a gente tem cliente em Portugal, Suíça e atendemos na Itália também. Isso aí. Então, é muito bom. Agora, uma coisa que eu ia complementar isso aí, é importante você se cercar de pessoas que têm a ver com você, com o seu modo de vida. Foi onde eu comentei que a maioria dos meus amigos são pessoas da minha vivência, são pessoas cristãs, mas não quer dizer que você só possa ser amigo cristão. Gente. Tem muitos amigos também que não são cristãos, tá? Estou dizendo assim que a maioria é do meio cristão, porque eu sou cristã, nasci, fui criada no meio cristão. Mas eu estou dizendo a importância de você se cercar de pessoas que têm a ver com você, pessoas que te fazem bem, porque tem pessoas que você senta e ela só te joga para baixo, não é? Verdade. Ela faz questão de exaltar os seus defeitos, ela não vê qualidade em você. Então é importante você se cercar de pessoas que te fazem bem e de pessoas que te estimulem, te tornem pessoas melhores. Por exemplo, domingo passado aconteceu um incidente que me desanimou. Eu estava planejando na igreja, me desanimou. Ah, não vou mais. Aí, uma amiga, falando com uma amiga, inclusive a esposa do pastor Flávio, que está aí nos assistindo, ela falou assim, não, amiga, não deixa de te abalar, não. Vamos, se arruma e vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Então, o quê? Então, eu quero saber de uma coisa. Eu sou um ser humano, sou falha. Deus me conhece melhor do que ninguém. Ele sabe de cada pecado. Não tem como esconder nada de Deus. E Deus conhece o meu coração. Ele é o único que pode me julgar. E Ele me entende. E Ele é misericordioso. E eu quero saber, eu vou para a igreja sim. Eu me arrumei, fui para a igreja. Foi maravilhoso. E eu louvo a Deus pela vida da minha amiga que me estimulou, Marcela, aí na igreja naquele dia. E como muitas vezes também eu estava precisando
só de um olho no olho, de um abraço, entendeu? Eu estou citando o exemplo de Marcela porque foi uma coisa recente. E muitas vezes eu chego lá, eu cheguei lá, porque agora não vai acontecer, claro que os problemas continuam, pode ser que aconteça alguma coisa, mas não estou mais desse jeito. Eu cheguei lá muitas vezes nem querendo fazer unha, porque ela me manicure, e ela falou assim, não, amigo, não vou deixar você sair daqui assim, você não tá bem, eu vou deixar você sair. Não, ela fazia de tudo para me dar um tratamento e eu saí de lá melhor do que eu entrei, entendeu? Às vezes eu tava mal, eu precisava conversar com alguém, eu procurava quem? Procurava pessoas que eu sabia que podiam me dar um suporte espiritual, um suporte emocional, orar comigo, me ouvir, me dar conselhos bons, porque nem sempre também é oração, às vezes você está precisando de um conselho bom, às vezes está precisando da pessoa te mostrar uma coisa boa que você não está enxergando em tudo ruim, você não está enxergando uma coisa boa com isso. E Deus tem um propósito para tudo, né? Então, eu acho muito importante a gente se cercar de pessoas que venham fazer bem para a nossa vida. Claro que a gente já tem que lidar com tantas pessoas que a gente, se pudesse, não. Ai, se eu pudesse, não teria contato, mas a gente precisa lidar com todo tipo de gente o tempo inteiro. E a gente, estando com o emocional mais forte e tratado, a gente com certeza vai poder lidar melhor com isso e até mesmo ajudar essa pessoa. Porque assim como eu tive pessoas boas que me ajudaram, que me cercaram, né, que me trouxeram uma palavra, eu também posso ser essa pessoa boa na vida de alguém que não está legal. Então, é importante. Fortalecida agora com a TRG, ninguém te segura. Isso aí. Olha, a Ariane falou assim, muitas das vezes as pessoas julgam depressão como falta de Deus. Pois Fato. É verdade. Já ouvi várias vezes pessoas falando que eu precisava voltar para a igreja. Perceba, né? A gente está falando tricotomia espiritual e corpo, depressão, excesso de pressão emocional, cargas emocionais não resolvidas que vão se potencializando. Procure um terapeuta. Regra de fé, Deus, fortalecimento espiritual, igreja. Não estamos aqui tirando a meritocracia nenhuma, muito pelo contrário. Lá na igreja você vai ter sua vida social, você vai poder compartilhar, dividir, você vai ouvir a palavra de Deus. Então, faça os dois, o Ariane. Volte para a igreja e vá, procure Marley no final da terapia. Preste atenção no que eu estou te falando. Essa live é do final da terapia. Eu falei terapia, gente, é live, mas é uma terapia. Vamos lá. É isso aí. Cheguei a ficar trancada no quarto. Depressão nos leva a isso, Ariane. A Aline fala assim, sobre a igreja, temos que orar e aprender a aceitar a vontade de Deus sobre nossas vidas. Só que a vontade de Deus sobre as nossas vidas não é que a gente viva sofrendo e refém das nossas emoções. Se você analisar o que Deus criou para o homem, olha para o céu agora aqui, onde eu estou, no Rio de Janeiro, o céu hoje está pintado à mão. Se você olhar para o sol, se você olhar para toda a sua coordenação motora, para o seu corpo, tudo que Deus criou foi bom e viu Deus que era bom, inclusive o homem. Então, Deus não criou o homem para sofrer. Se você está refém das suas emoções, busque ajuda emocional. A Eucleide falou assim, esse assunto ainda é um tabu nas igrejas. Olha, ano passado nós tivemos oportunidade de palestrar nas igrejas sobre esse assunto e realmente, Eucleide, é libertador. As pessoas no final chegam agradecendo, falando muito obrigada, porque eu não me entendia, eu não sabia o que eu estava sentindo, eu não sabia lidar com isso, e hoje eu vejo que é de fundo emocional, não é espiritual. Então, realmente, há essa necessidade. Ariane, eu não gosto de ser submissa a remédios fortes para poder ficar aparentemente bem. Então, Ariane, mais uma vez você está diante da solução. A Eucleide, mas uma coisa um dia na rua... Sobre remédio, só um detalhezinho. Eu tive o desmame, mas o desmame quem faz é o médico, tá, gente? A gente não pode cortar, parar de tomar medicação, sai tirando, não. Eu esqueci de comentar isso. É o médico quem vai fazendo
a dosagem para você ter o desmame correto, para você não ter problemas, tá bom? Pode continuar aí. Olha que o Euclide falou muito interessante, preste atenção. Um dia na rua, perto da loja do meu irmão, uma moça caiu e mandaram nos chamar, pois sabiam que somos cristãos. E meu irmão já foi orando e expulsando. E eu, como psicoterapeuta, logo vi que era algo do psicossomático. Entendeu? Então, é importante a gente ter esse entendimento, até porque é a mesma situação de quem tem o transtorno do pânico e a TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que chega no médico achando que está morrendo e chega lá não está. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Aí ela falou, liguei para o SAMU e eles falaram que já conheciam ela e que ela tinha problemas mentais. E nem sempre é mentais, às vezes é emocional, tão agressivo que as pessoas ao redor não sabem lidar e começam a achar que a pessoa está ficando até louca. Então a gente precisa ter a percepção. A Aline disse, eu perdi o meu pai, o meu porto seguro, minha metade se foi com ele, está tudo muito difícil. Aline, eu sei que perder uma pessoa que nós amamos é irreparável. Uma coisa é a dor da saudade, é a saudade. Saudade é natural, né? Você não vai ter mais a oportunidade de falar, de ver aquela pessoa. Outra coisa é essa dor estar te trazendo transtornos emocionais. Então, se você está no momento agora de lidar com essa dor e se livrar dela, busque um terapeuta TRG, você está diante de duas, para que você possa, sim, lembrar do seu pai, mas como não com dor, mas com uma bela saudade. Uma pessoa incrível na sua vida, uma pessoa que fez a diferencial na sua vida, mas que todos nós não estamos livres da morte, tá? Cecília, é verdade, amém, glória a Deus. Ariane, vamos lá, fiz psicóloga por 2 anos, me ajudou, mas eu continuo péssima. Nós respondemos pela TRG, é uma terapia de reprocessamento generativo. O que é resolvido, Ariane, é resolvido, tá? Agora, o que pode acontecer, igual a Marley falou, Otília, as situações elas continuam. Com o fortalecimento do psiquismo, surgem novas situações para ser resolvidas. O que você vai fazer? Entrar em contato com o seu terapeuta. E outra coisa também importante, a gente sabe que o nosso cérebro ele aprende por repetição. Então, como eu fiquei mais de 20 anos lidando de um jeito com as minhas emoções, hoje eu tenho que me corrigir por repetição mesmo, para poder eu enxergar que eu sou uma nova pessoa. Eu tenho que o tempo inteiro me lembrar, não, eu não sou aquela máquina de 20 anos. Entendeu? Então a gente tem que ficar atento isso aí. Reeducar, exato. Ó, a Flávia falou, verdade, Otília fez a palestra sobre ansiedade na minha igreja e foi incrível, realmente. Foi o Outubro Rosa, foi maravilhoso. Tenho síndrome de tanatofobia, a Ariane falou. A Giliane, né? Meu ex-marido me agrediu e me trocou por minha melhor amiga. Estou tomando vários medicamentos. Querida, você precisa da terapia TRG, tá? Você não precisa estar refém, se livrar do que é um trauma? Pancada emocional. Então, se você toma uma pancada emocional, por favor, você precisa resolver isso dentro do seu psiquismo. A Eucleide fez uma pergunta. Eucleide, me chama no privado, me chama no direct que eu te explico a respeito da TRG, combinado? A Flávia perguntou, eu vi aqui que passou, se a live ia ficar gravada, porque ela precisa mandar para uma pessoa que não pode entrar agora. Sim, com a permissão da Marley, essa live vai ficar assim gravada no nosso feed. Eu vou colocar também no YouTube, porque às vezes tem pessoas que não sabem lidar muito bem com o Instagram. A gente coloca no YouTube também. Gente, a gente está chegando no final da nossa live. 1 hora de live, né? Estamos 55 minutos.
Passou voando, foi maravilhoso, foi muito bom. A Lara disse oi. Oi, Lara, seja muito bem-vinda. E eu queria, Marley, que você fizesse agora as considerações finais. Marley antes da TRG, Marley depois da TRG. Que foi essa terapia na sua vida? Qual a sua percepção hoje, para a gente finalizar? A minha percepção hoje é que eu enxergo as coisas de uma outra forma. A TRG me abriu os olhos. A TRG tirou um saco de cimento das minhas costas que eu vinha carregando. Inclusive, muitos dos sintomas que a gente tem, eu tinha uma coisa de pintada nas costas, uma pintada nas costas. Isso tem a ver com traição. Eu tinha um peso no ombro, que é o peso que você vem carregando. Tudo tem uma explicação emocional. Toda emoção tem lógica. Eu tinha muita dor de cabeça. Às vezes você pensa dor de cabeça por uma coisa qualquer e ela é de fundo emocional, entendeu? Então, às vezes você tem... por exemplo, teve uma questão que eu estava falando, eu estava reprocessando sobre uma questão sobre meus filhos. E o que eu senti? Eu tinha uma dor como se fosse uma dor na pele do útero, como se eu tivesse febril no útero, incômodo. Por quê? Porque tinha a ver com o que eu estava reprocessando. Então, hoje eu tenho assim, mais leveza, internamente mais leve. Parece, a sensação é de que, de fato, eu tirei um saco de cimento das costas. Eu estava assim, vendo a vida toda cinza, o mundo estava cinza, e eu hoje estou conseguindo ver com outra perspectiva. Eu vejo esperança de cura, não tirando nunca. Eu nunca vou conseguir tirar a glória de Deus sobre todas as coisas, tá? Primeiro, porque eu acredito que foi Deus quem colocou a TRG na minha vida, foi Deus quem permitiu que... Porque também não é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer TRG, pode, mas você tem dom, você gosta. Porque eu poderia ter começado também a falar, não, isso não é para mim. Mas eu comecei o curso e eu me apaixonei, fiz o mini curso, depois eu fiz o outro curso, depois eu fiz leitura corporal e eu vi que tem tudo a ver com aquilo que eu quero para minha vida. Então, é uma coisa assim, eu não via alguma questão que me levou até a TRG, na verdade, que era ajudar uma pessoa que eu amo. Eu não via mais perspectiva de cura, eu não via mais como essa pessoa se libertar, só o milagre de Deus. E, ao mesmo tempo, eu ficava muito ansiosa, querendo ver essa pessoa melhorar. E aí eu vi que eu fui a primeira pessoa que precisei melhorar. Eu vi que hoje eu tenho uma ferramenta nas mãos que eu posso não só ajudar essa pessoa que foi quem me levou até a RG, né? Quem foi o que, como é que fala? Que eu me encantei pela TRG, pela vontade de ajudar essa pessoa, e hoje eu posso não só ajudar essa pessoa, eu posso ajudar muitas outras pessoas. Então, é uma ferramenta muito abençoadora. Antes da TRG, eu era uma pessoa muito ansiosa. Hoje eu sou uma pessoa que consigo lidar melhor com as minhas ansiedades, porque, como eu disse, os problemas continuam a acontecer, mas eu lido melhor com isso. Hoje, como terapeuta, eu posso também, em alguns momentos da minha vida, me auto-reprocessar, e se eu que não estou conseguindo me auto-reprocessar, o telefone de Otília está aqui no meu celular, e eu posso vir... Porque, como você falou na minha alta, o emocional estando mais fortalecido, pode sendo liberado a outras coisas, né? E aí eu vou ter que, se for liberado outras coisas, procurar a TRG para me cuidar também. Né? Mas o importante é para a gente ajudar alguém, a gente também tem que se ajudar primeiro. E eu não enxergava isso. Eu só via assim, gente, eu preciso ajudar fulano. E eu tenho muito esse olhar, e a TRG me deu olhos e ouvidos mais sensíveis a isso. Às vezes eu vejo uma situação, caramba, essa pessoa precisa de ajuda, mas em nome de Jesus eu vou conseguir ajudar essa pessoa. E eu tenho uma listinha, tá? De pessoas que elas nem sabem, mas eu vou até elas e falo assim, minha filha, você precisa de ajuda. Eu vou lá que eu vou te ajudar. E eu tenho certeza que a TRG é uma coisa que realmente funciona. Porque o nosso inconsciente, a gente sabe que ele é atemporal, não tem passado, não tem futuro.
Ele é todo no presente. Então, tudo que acontece é agora. Uma coisa que você vivenciou um trauma lá atrás, para o seu inconsciente, para o seu cérebro reptiliano, ele aconteceu agora, ele acabou de acontecer, ele está aqui, muito presente. Né? E o nosso inconsciente, ele busca por felicidade. E muitas das vezes essa busca por felicidade, você acaba repetindo aquelas coisas que te fizeram, esses traumas que te fizeram sofrer. E você entra num loop, né? E a competição, a competição e repetição. Isso que é looping. Você acaba repetindo, porque você pensa assim, eu tenho medo podre para um homem. Por quê? Porque o seu emocional ficou com aquilo que não foi resolvido e você acaba sempre buscando parceiro com as mesmas características daquele inconscientemente. Para você lidar, é o seu emocional tentando fazer você lidar com aquilo e resolver para você alcançar a felicidade. Só que aí a TRG te ajuda você reprocessar isso e você enxergar novas oportunidades, né? É uma coisa assim muito ampla que a gente está falando aqui agora, mas vale muito a pena você se dar esse presente, você se oportunizar esse presente, porque é um investimento em você. Não adianta você investir num cabelo bonito, numa altura bonita, numa roupa bonita, da moda, e por dentro você tá só essa casca bonita, por dentro você tá toda estragada. Então você tem que se arrumar primeiro por dentro. Você se arrumando por dentro, você se arruma por fora. Eu posso dizer, com certeza isso. Eu citei várias vezes para o Otília, eu tinha uma coceira aqui, uma coceira, a pele estava áspera. Eu fazia assim, soltava umas casquinhas, como se fosse de uma psoríase. Talvez até fosse alguma coisa, não sei. Resolveu. Tratei o emocional, o problema que eu estava aqui resolveu. Não, esse é dois problemas, outros problemas resolveram. A minha pressão arterial regularizou, salvo algum episódio muito forte, né, emocional, um abalo que pode a minha pressão alterar. Mas estava sendo todo dia. Eu fiz todos os exames cardiológicos, isso é importante falar também. Nem sempre a sua pressão está alta porque é emocional, tá? É importante você buscar um cardiologista, fazer os exames, para você descartar outras possibilidades. Claro, eu fiz todos os exames e todos os meus exames, o cardiologista falou, olha, não tem nada aqui que justifique de passar remédio para pressão alta. Não tem nada. É emocional. Foi onde me despertou que eu precisava de tratar e de mergulhar, de entregar mesmo totalmente, de fazer o meu melhor. Porque não adianta a terapeuta também dar o melhor dela, falando a terapeuta, os terapeutas, né? Nós temos muitos colegas homens terapeutas. Estou falando da minha terapeuta Otília. Não adiantava ela se entregar totalmente para me ajudar se a entrega não fosse uma via de mão dupla. Se eu não me entregasse, 50-50. a gente não ia chegar. Exatamente. Então é importante. Se você está com ideia de buscar ajuda, vá com ideia de se entregar. De se entregar, de fazer o seu protocolo. De se dedicar ao protocolo. Entendeu? E resolve. Né? Resolve. Hoje eu estou livre de 8 medicamentos. Professor familiar, a sensação é essa. Gratidão, professor. Gente, nós já chegamos ao final da nossa live. Eu quero super agradecer a todos que estão participando. Foi muita interação, muita gente chegando, muita gente, sabe, participando, se colocando aqui. A Flávia falou, oba, a live vai ficar gravada sim. Boa tarde, Gil, seja bem-vinda. A Giliane falou assim, tentei suicídio 2 vezes. Giliane, a pessoa que tenta suicídio, ela, na verdade, não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com a dor emocional que ela está sentindo, tá? Então, assim, ao final da live, nos procure, nós estamos aqui para melhor atendê-la e tirar você desse quadro. A Gil falou, tem muitas pessoas que cuidam só da aparência e não cuidam do emocional. Fato, mas uma hora isso vai se potencializando e vai se culminando em questões até psicossomáticas que a Marlene falou muito bem. Porque no nosso protocolo é tão completo que a gente trata a parte somática também. E dependendo do registro da pancada emocional, o seu inconsciente registra no corpo também.
Por isso essas respostas somáticas. A Diomedes falou assim, no início da minha ansiedade, meu corpo empolava. São muitas, muitas respostas somáticas. Cada pessoa, ela somatiza de uma forma. O importante é que a gente tem o melhor protocolo hoje, respondendo como terapeutas TRG, a TRG e colocando muito bem colocado para Marlene. Eu costumo sempre dizer para os meus clientes, 50-50. 50 terapeuta e 50 cliente. Tem que haver uma entrega para alcançar uma resolução. Marlene, e a entrega começa lá na anamnese, né? Começa desde o início, porque quando a gente vai preencher a anamnese, que é uma bênção, porque nos ajuda a lembrar de coisas, né, que vai te ajudar na terapia, a anamnese você já tem que se entregar, não faz com pressa, tira um tempo, se dedica a preencher a anamnese com atenção, vai lá, dá uma futucadinha, você vai começar a mexer, vai doer, mas vai doer para não doer nunca mais, então vale a pena. Você não vem carregando essas dores aí, anos e anos, carregando essas dores, igual eu estava carregando? Então, eu digo por mim, eu vinha carregando há mais de 20 anos, muitas dores, inclusive em muitos momentos agindo de uma forma infantil. Por quê? Porque algumas coisas aconteceram lá na minha infância e houve um congelamento emocional. Eu fiquei lá, eu cresci, não muito, né, porque eu tenho uns 57, mas eu amadureci, entre aspas, eu mudei como pessoa, mas muitas atitudes ficaram lá, naquele trauma, lá na infância. E aí, quando alguma coisa parecida acontecia, se revelava uma criança das minhas atitudes, daquela criança que ficou congelada lá no trauma. E resolvendo, você vai sentir até que você amadureceu. É incrível. Verdade. A TRG é incrível. A TRG, é como eu falo para todos os clientes, a TRG é uma benção. Vamos tirar uma fotinha aqui, dar um sorriso. E, Marlene, muito obrigada pela sua generosidade, por estar compartilhando esses benefícios. Gratidão, todos que participaram. Tá? Sempre que você precisar, estou à disposição. E eu quero também, agora, nessa oportunidade em público, dizer para você da minha gratidão pela sua dedicação, pela sua vontade, porque você era a minha torcedora número 1. Você, mais do que ninguém, estava doida para me ver como você está me vendo hoje. Tenho certeza disso. Você torceu para me ver do jeito que está torcendo hoje. Pela sua dedicação, pela sua prontidão em me ajudar, tá? Eu te agradeço muito. E olha, gente, super indico Otília. Super indico para todo mundo que precisa, porque é a pessoa de Deus. Eu tenho certeza que foi Deus. Eu sempre te falei isso, né? Eu tenho certeza que foi Deus. Porque eu fiquei procurando os anjos que poderiam fazer a terapia comigo e eu ia lá no Face e procurava. Não, esse aqui eu não gostei muito, não. Esse aqui não combina muito comigo. E eu fui e falei assim, não, é essa aqui é uma mulher de Deus. Eu tenho certeza que ela vai poder me ajudar. E isso também é importante, você buscar ajuda com alguém que você se identifica. Né? Então, eu tenho certeza. Fiz tudo debaixo de oração, como sempre, tudo na minha vida. Eu tenho certeza que foi Deus que colocou você na minha vida. E eu agradeço muito a Deus pela sua vida, pela TRG. Eu agradeço muito a Deus pelas pessoas que me cercaram durante todo esse tempo. Tem amigos que participam da nossa vida, um período da nossa história, né? Como se fosse uma página do livro. Tem amigos que participam de um capítulo, tem amigos que participam do livro inteiro. Eu quero que você continue participando da minha vida, porque hoje eu considero você uma pessoa muito amiga e eu quero dizer que tudo que eu puder te ajudar, estou aqui à disposição. Tá? Um beijo para todo mundo. Obrigado por esse tempo que vocês deram atenção. E se cuidem, procurem ajuda, procurem a TRG que resolve problemas, diferente de outras terapias que muitas das vezes vão se arrastando ao longo dos anos e você fica ali estagnado. A TRG trata o seu inconsciente, os seus traumas, os seus problemas, e eles se dissolvem. E você tem oportunidade de ter uma vida mais leve, mais saudável, mais alegre, e também de se conectar com pessoas também, porque eu esqueci agora a palavra, você sempre falava comigo,
Mas trata com a TRG que você vai gostar. Eu tenho certeza que amanhã você participando de uma live contigo aqui, falando da sua experiência, Campo da sua relacional. libertação. Campo Campo relacional, isso aí. tratando os traumas no seu campo relacional, sintoniza. A gente vai finalizar a live com uma declaração de amor aqui da Elara. É Lara ou é Yara? Lara da Silva. Dizendo, minha mãe é linda. Minha aluna, olha, foi minha aluna durante 3 anos, não foi, Lara? Eu não sei se eu estou enganada, acho que foram 3 anos. Foi uma aluna que virou minha filha. Realmente ela me chama de mãe. Onde ela me vê e eu tenho ela como uma filha do coração. Lara, tia te ama, tá, amor? Fica com Deus. Deus te abençoe. Olha, Marley, a recíproca de tudo que você falou é a mesma. Para mim, TRG é uma missão pra gente, né? É uma missão. Muito mais do que uma terapia, muito mais do que dinheiro. É tudo consequência. É uma missão. É salvar vidas, tirar vidas das suas dores emocionais. A recíproca é totalmente verdadeira. Hoje eu fico muito feliz e realizada. Para mim não é preço, é valor. E ver você nesse empoderamento, né, que é uma palavra que se usa muito hoje, nesse fortalecimento emocional, essa autoestima, não tem preço. Gente, uma observação que eu preciso falar. Lara me lembrou que Lara foi minha aluna. E eu com todos os meus alunos, eu tenho uma forma de lidar como se for... Eu olho para o meu aluno pensando, podia ser meu filho, podia ser minha filha. Então, eu vou tratar e vou cuidar e vou fazer, vou me doar da melhor forma, porque podia ser meu filho. Eu gostaria que agisse assim com meu filho. Lara é exemplo disso. E uma coisa que o emocional vai incapacitando a gente de uma tal maneira que você não se vê um profissional capaz. Você se acha incapaz de exercer a sua profissão, porque eu estava nesse nível. Eu estava me sentindo incapaz de exercer minha profissão. E uma novidade que eu não sei se eu comentei com você, eu sempre dei aula para ensino fundamental. Sempre dei aula para as séries mais avançadas do ensino fundamental, o primeiro segmento. E agora, esse ano, eu vou começar com uma nova experiência. Eu vou dar aula para os piquititos, para a educação infantil. Então, eu era para estar aqui morrendo de medo. Eu não estou com medo. Eu estou doida para chegar lá e viver essa experiência. Vou falar para você, muito obrigada. Muito obrigada. Você devolveu o amor e a vontade de trabalhar, que eu já não tinha mais. Eu estava carregando o trabalho como uma coisa assim pesada, como uma coisa que eu preciso, porque é dele que eu tiro o meu sustento, mas eu não estou me sentindo capaz. E agora eu estou me sentindo super capaz e eu sei que vai dar tudo certo e que eu vou aprender e que eu vou pedir socorro se eu precisar, mas que eu vou me entregar totalmente a isso e vai ser uma pena. Obrigada, tia. Olha aí, fica com Deus. Aceitando desafios, né? Maravilha. Finalizando aqui, Valéria Sodré disse que live maravilhosa de assistir. Parabéns. Obrigado, Valéria. Obrigada a todos que participaram. Gratidão primeiro a Deus, que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isso aí. Gratidão ao nosso mestre maior, professor Jair Soares, que foi iluminado com essa terapia. E gratidão à TRG, essa ferramenta maravilhosa que nos proporciona a receber essas recíprocas. Graças a Deus, o professor Jair disse que terapeuta TRG pode chorar, então a gente se emociona. Com e é isso aí, tá? Deus abençoe a todos. Amém. Até a próxima live, se Deus quiser. Obrigado, Marley. Beijo, tchau, tchau. Tchau.